E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Anai, o Rafudos do World of Tanks, e sejam bem-vindos a mais um Wise Tips. Semana passada a gente fez um vídeo mostrando o básico do jogo, né? As informações da garagem, uma partidinha básica Tier 2, e hoje a gente vai mostrar como você avança no jogo, né? Quais linhas são recomendáveis para você seguir, para você começar, como eu pesquiso módulos de tanque, o avanço de tanques, né? Como eu chego no Tier 10... e por aí vai, tá? Então hoje a gente vai ter alguns replays que eu vou mostrar a diferença de desempenho de um tanque estoque para um tanque com todos os upgrades, tá? E também uma partidinha básica de como você fazer crédito, por exemplo, para você chegar no seu Tier 10, para você ter dinheiro para você continuar evoluindo no jogo. Bom pessoal, então vamos lá, né? Aqui nós temos o tanque T-57 Heavy, esse que é um Tier 10 pesado americano, tá? E como é que você faz para chegar dele? Como é que eu chego no meu Tier 10? Então, para isso, você precisa entender como funciona a árvore tecnológica, tá? A árvore tecnológica nada mais é do que o avanço progressivo entre os tanques, do Tier 1 até o Tier 10. Você pega uma linha, segue essa linha até o Tier 10 direto, entendeu? Então você pesquisou, você já vem o Tier 1 na sua garagem quando você começa o jogo, você pega o Tier 2, o Tier 3, o Tier 4 até o Tier 10, entendeu? Então conforme você vai evoluindo, você vai pegando tiers mais altos, as partidas vão ficando mais complexas e a experiência para você chegar no próximo tanque também é maior. Então, se do Tier 1 para o Tier 2 eu preciso, sei lá, 200, 300 de experiência, do Tier, você chegar lá no Tier 3, no Tier 4 já dobra, triplica, até o momento que chega no Tier 10 que você precisa de 241 mil de experiência para você pesquisar ele, tá? Então é bastante coisa, isso influencia no tempo que você fica jogando com o tanque, tá? Então vamos lá, por exemplo, eu quero chegar aqui no T-110E3, essa é uma linha que eu tenho quase inteira, ela não está pesquisada, tá? Então você tem duas opções de chegar para você chegar no T-110E3. O começo dela é igual sempre, você precisa do T18, a partir do T1 você pesquisa o T18, linha de TD, T82, aí você escolhe qual divisão você vai pegar, a divisão aqui de cima, né, que é a linha normal do E4, ou a de baixo, que é a linha normal do E3, tá? Dentre esses tanques, a do E4 é um pouquinho melhor, e você pode mudar aqui no Tier 8, a partir do T28 para o Totype, você pesquisa também o T28 normal, e a partir do T28 normal você cai de volta na linha do E3. Tá? Então essa é uma questão de escolha, qual tanque faz melhor o seu estilo e tal, e vale a pena você pesquisar cada tanque para decidir qual que você vai jogar, tá? Então vamos lá, desde o comecinho. Tem um Cunningham, Tier 1 americano. Para eu chegar no T18, o que eu preciso aqui? Eu preciso pesquisar o rádio. Então para eu pesquisar o rádio, eu pego aqui, pesquiso o rádio, eu libero o tanque. Tá? Da mesma maneira que você chegar no Tier 10, você precisa pesquisar do Tier 1, do Tier 2, 3, 4 até o 10, para você pesquisar tanques, ou entre esses tanques você precisa pesquisar os módulos. Então, por exemplo, para eu chegar aqui no T2 Medium, eu sou obrigado a pesquisar esse canhão, aí ele me libera para pesquisar o T2 Medium, tá? A mesma coisa aqui para o M2 Light, eu sou obrigado a pesquisar a torre e a partir da torre eu consigo pesquisar o M2 Light. Então, vamos voltar aqui para a árvore tecnológica, pegar algum tanque que eu não tenho inteiro pesquisado. Então, beleza. Aqui o tanque francês, o Renault FT. A questão de módulos é importante porque se eu quiser pegar, por exemplo, esse H35, eu pesquiso a primeira esteira vem nele, a segunda esteira eu já tenho ele liberado para pesquisar. Mas compensa às vezes, no caso do Tier 1, que é um tanque que você joga pouco, às vezes até compensa, mas outros tanques, a diferença de desempenho é muito grande você pesquisando módulos. Então fica mais fácil você chegar no Tier 2, no Tier 3, sei lá, no próximo Tier, no tanque seguinte. Então, por exemplo, o motor estoque desse tanque, ele tem 39 de potência, tá? Se eu pesquisar os outros dois motores, pegar o motor melhor dele, ele passa para 100 cavalos, de 39 para 100, então eu tenho um pouco menos de 3 vezes mais potência. Então, isso vai mudar muito o desempenho do tanque, ele vai chegar muito mais rápido nos lugares, você vai responder muito mais fácil nas partidas, tá? A mesma coisa para o canhão. O primeiro canhão aqui, ele tem 30 de dano e 29 de penetração, com 24 de taxa de tiro. O canhão melhor, ele passa para 28 de taxa de tiro, o dano médio é praticamente o mesmo e a penetração é muito maior, passa para 46. Então você vai ter um dano real dos seus tiros, digamos assim, porque você vai furar mais fácil. O tiro dado é tiro que conta praticamente. Então você tem uma vantagem muito melhor, no tanque fica muito mais fácil de se jogar, tá? Então vamos supor, eu pesquisei a esteira, pesquisei o H35, agora eu preciso pesquisar o próximo tanque. Para eu pesquisar o próximo tanque, eu sou obrigado a pesquisar o canhão. No caso, o canhão já está pesquisado, mas vamos supor que eu precisasse pesquisar o motor. Eu clico aqui para pesquisar, pesquisei e ele libera o próximo.
Tá? A maneira de você pesquisar é bem simples. Basta você ter aqui ou experiência de batalha, que você pega jogando com o tanque específico, tá? Você joga com ele, você pega experiência nele, ou experiência livre, que você pega jogando com qualquer tanque. Toda partida que você faz, você ganha um pouco de experiência livre. E se for um tanque elite, que eu vou explicar já para vocês, se for um tanque elite, esse tanque você ganha... você já consegue fazer experiência livre direto, né? Você consegue converter essa experiência dele, que é essa experiência de batalha, você consegue converter para experiência livre para você usar para pesquisar o que você quiser, tá? Então, vamos por exemplo pesquisar esse tanque aqui. Eu pego aqui a esteira, pesquisei, esse tanque aqui tá elite, não sou obrigado a pesquisar isso aqui, lembrando. Então, eu vou clicar aqui pesquisar ele, pesquisei o que aconteceu com esse tanque, atingiu o status elite, ou seja, toda a experiência que eu fizer daqui para frente, eu tenho a opção ou de acelerar o treinamento da tripulação, ou acelerar o treinamento da tripulação, ou a segunda opção, você converter essa experiência, deixar essa experiência aqui livre, para você converter com Gold, para a experiência livre mesmo, para você usar em outros tanques, para você usar para pesquisar o que você quiser. Por exemplo, eu pesquisei esse tanque agora com experiência livre, eu não joguei com o H35, mas eu posso pegar o S35 porque eu tenho experiência livre suficiente para isso, tá? E como eu te falei, essa experiência você consegue ou jogando partidas por jogar assim, você sempre consegue um pouco de experiência livre, ou convertendo com Gold, tá? Isso é uma questão, relativamente fácil você conseguir experiência livre, tá? Então, você continua na linha, vai pegando aqui, e até você chegar no 50B, que é o Tier 10 dessa linha, tá? Então, quais tanques são melhores para começar? O que é melhor? O pesado, o médio, o americano? Então, isso é uma questão muito importante que não adianta você pegar um tanque muito bom Tier 10, sendo que ele é muito difícil de jogar. Tá? Não adianta, por exemplo, eu recomendar para vocês o Batchat, que é um tanque excelente, é um tanque muito bom, mas é um tanque difícil de jogar, ele não tem blindagem. Entendeu? E os tanques da linha deles, todos eles são tanques leves, a maioria deles são tanques leves. Então, são tanques relativamente difíceis de jogar para quem está começando. São tanques que você não tem blindagem, você tem muita velocidade, mas você não sobrevive muito fácil na partida. Você tem que ser muito esperto para você conseguir sobreviver legal, tá? Então, vamos lá. Os tanques mais fáceis para começar. Primeiro, tanque pesado. Você está começando agora a jogar, pega um tanque pesado. Ele vai ser um pouco mais lento e tal, mas ele sobrevive mais na partida. Você tem mais blindagem. Para quem não tem tanta habilidade, você poder contar com a blindagem do tanque já é alguma coisa. Isso já te dá uma boa ajuda. Mesmo que você não ande tão rápido, o cara atirou em você de longe, não mirou direito, o tiro não entra. Então isso já consegue te dar uma boa ajuda, tá? Então, para quem está começando, eu recomendo 3 tanques. 3 linhas para você seguir. A primeira, americana, T-110E5. É um tanque muito usado para Clan Wars, é um tanque que está na meta de hoje em dia e é um tanque muito bom também para você jogar, tá? Então, a linha dele é relativamente fácil de você avançar. Ela é uma linha que não tem tanques difíceis de jogar, né? A partir do Tier 5, T1 Heavy, são tanques que seguem o mesmo padrãozinho, né? Tem um chassi mais ou menos, uma torre muito forte. Do T-29 para frente é exatamente o mesmo estilo de jogo. O chassi dele não segura tiro, só que a torre é fantástica. Ela segura praticamente todos os tiros que vierem. Tá? Tem pontos fracos muito pequenos, muito difíceis de acertar. Então você tem o T-29, o T-32, mesmo estilo de jogo. O M103 e E5 são mais parecidos, um pouco mais distantes deles, porque não tem uma torre tão forte. Tá? Então, essa linha é o quê? É uma linha mais balanceada. Ela é um tanque rápido, é um tanque bem blindado, é um tanque que atira rápido, ele tem um bom dano por minuto, tá? Esse que é o especial do E5. Então, a próxima linha que eu recomendo para quem está começando é a linha do E100, a linha alemã. Então, você começa aqui pelo L-Tractor, Panzer II, Panzer IV, pega o VK Henschel, chega no Tiger e por aí vai, entendeu? Então, o Tiger 2 para frente, quando você chega no Tier 8, é um estilo de jogo bem parecido. Então, o Tier 8, 9 e 10, eles têm designs parecidos. Então, você não vai passar do Tier 8 pro 9, putz, mudou completamente o estilo de jogo. Não, são tanques bastante parecidos e que você joga de modo semelhante, entendeu? Então, você não vai ter tanta dificuldade passando de um tanque pro outro, tá? Falando ainda do Tier 10, a característica especial do E100, primeiro de tudo é o canhão dele, que é um canhão de 15 centímetros, ele é um canhão que tem um alfa muito bom, o dano por minuto também é bom, e principalmente a vida dele, ele é o segundo tanque do jogo com mais HP, ele tem 2.700 de vida, tá? Então é um tanque muito usado para CW também, é um tanque que está na meta de hoje, é um tanque excelente também para batalha random. Então é outra linha recomendadíssima para jogar, é uma linha muito forte, ela segura muito tiro, então para quem não tem experiência eu acho que é o ideal. Então, a terceira linha que eu recomendo, sem dúvidas, é a linha do IS-7, a linha soviética.
Para quem achar o E100 um pouquinho lento, pegar esses tanques alemães que não andam um pouquinho mais devagar, os tanques soviéticos, eles são uma mistura um pouco mais amistosa, digamos assim. Eles não têm tanta blindagem, mas eles focam mais na eficiência da blindagem, né? Você tem o IS-3, ele é o primeiro tanque soviético que ele já vem pré-angulado, digamos assim. Ele tem o pike nose, a blindagem dele ela já vem angulada. Então você olhando reto para o teu inimigo, você já está angulado, você não precisa angular, você não precisa ficar de lado, 45 graus, nada disso, tá? E todos eles são tanques rápidos. Então, nesse caso, você começa aqui MS-1, T-26, T-46, T-28, até você chegar no IS-7. E da mesma maneira que o alemão, o Tier 8 pro 10 é o mesmo estilo de jogo, no soviético isso também existe. Então do IS-3, o IS-8 e o IS-7 são tanques muito parecidos de você jogar. São tanques rápidos, a blindagem dele não é a mais forte do jogo, mas por isso mesmo que eles conseguem ter uma velocidade boa. Só que são tanques bem balanceados, eles têm um canhão bom, eles têm uma blindagem troll, digamos assim, porque ela não é tão dura, mas ela dinga muito tiro. E no caso do IS-7 ele tem uma torre fortíssima, né? Digamos a melhor torre do jogo. Se você conseguir esconder a parte de baixo dele e mostrar só a torre pro seu inimigo, você é quase invencível, é muito difícil ele conseguir te furar, tá? Então essas são as linhas que eu recomendo para quem tá começando. O que eu falei, tanque pesado, um tanque que vai te dar mais facilidade para jogar e é um tanque que você vai conseguir evoluir mais facilmente no jogo, tá? Então, ok, vamos lá, eu peguei o tanque, eu cheguei aqui no T-46, mas eu não tenho grana para comprar o T-28, como é que eu faço? Para quem não tem dinheiro para comprar um tanque premium, você continua jogando com os tanques que você tem até você fazer crédito. Para quem tem condição de comprar uma conta premium, comprar um tanque premium, esse é o ideal para você conseguir manter a sua velocidade de avanço no jogo. Esse é um jogo que, por exemplo, você não precisa gastar dinheiro se você não quiser. Você não põe um centavo nele se você não quiser, mas você demora mais tempo para avançar. A conta premium ela te dá 50% a mais de crédito por partida e 50% a mais de experiência. Então, logo você avança 50% mais rápido no jogo, tá? Então, no caso do tanque premium, toda a experiência dele já é experiência livre. E para fazer dinheiro, você faz, por exemplo, 1000 de dano num Sucem Y, você faz 50 mil de créditos. Se fazer 1000 de dano num KV-1S, no KV-85, que é um pesado Tier 6 também, você vai fazer 20, 30 mil de créditos. Então essa aqui é a diferença. O tempo que você está dedicando para o jogo, jogando com o tanque premium, você faz muito mais créditos do que se você estivesse jogando com o tanque comum. Tá? No comecinho, isso não vai fazer tanta falta. Até o Tier 6, Tier 7, beleza. Você consegue manter os seus créditos, você não vai ter muita crise, digamos assim. Mas a partir do Tier 8, Tier 9, se você não tiver conta Premium, fica um pouco difícil você manter a partida. Por exemplo, se você jogar só Tier 10, você não tem muita experiência. O Tier 10 ele custa caro para consertar. E se você não conseguir fazer um bom desempenho na partida, você toma prejuízo quase toda vez. Então fica difícil manter, entendeu? Então as maneiras de você manter isso, você conseguir manter jogando bem, assim, se você não tem muita experiência, ou a conta premium, você vai te ajudar muito a fazer crédito, principalmente, ou o tanque premium, você joga o tanque premium, você faz muito mais créditos, tá? Então, para finalizar essa questão do avanço de tanques, aqui o KV-1S, ou melhor, o KV-85, o canhão estoque dele é 85mm, 160 de dano, 120 de penetração. Para eu chegar no IS, se eu quiser o IS-7, chegar no Tier 10 no IS-7, eu só sou obrigado a pesquisar o motor. Então eu pesquiso o motor, se eu quiser eu continuo jogando, eu vou lá e pego o IS. Só que isso é possível, só que não é muito recomendável, porque o tanque estoque, como ele vem, ele não tem o mesmo desempenho do tanque com todos os upgrades, né? A performance do tanque muda muito. Então, por exemplo, nós temos esse canhão aqui, o canhão estoque dele, nós temos o canhão melhorzinho quando você pesquisa. Então, a taxa de tiro dele vai diminuir porque o calibre é maior. Só que o alfa do canhão é muito melhor. Então, você tem aqui 250 de dano médio, que você tem 160, tá? Então, por exemplo, o cara te deu um tiro, você tá numa esquina, você devolve 250 de dano para ele antes dele se esconder, não 160. Então, o alfa ajuda muito para você. Ajuda muito nas partidas, tá? A mesma coisa para penetração. 170 de penetração é muito mais que 120 do canhão estoque. Então, se você pegar uma partida Tier 8, você não vai ter tanto problema em furar um tanque Tier 8, um tanque acima do teu Tier, né? Então, isso vai te ajudar muito mais a você pegar o próximo tanque. Você vai chegar muito mais fácil na experiência que você precisa pro próximo do que se você tivesse sem o canhão
sem o canhão próprio do tanque, né? Sem o canhão dele com todos os upgrades, tá? Bom, pessoal, então agora vamos demonstrar essa parte dos módulos do tanque, né? Como faz diferença você ter um tanque totalmente estoque e um tanque com todos os upgrades. Aqui no caso eu tô com um amigo meu em sala de treino, né? O Xion. Então, o tanque dele, são os dois tanques iguais, né? 2,75, só que o dele está completamente estoque e o meu está com todos os upgrades, tá? Então, a primeira característica, o meu tanque está com a torre melhor. Então, eu tenho 1920 de vida, ele tem 1820, ele tem menos HP por causa disso, tá? Segunda característica, o canhão dele é o canhão muito mais fraco. O canhão de 105mm, o meu é o canhão de 128, é um canhão que vai bater aqui, ó, 490 de dano, enquanto o dele tem só 320 de dano alfa, tá? Então, a gente vai fazer um teste agora de movimentação. Os dois tanques, a diferença é que, por exemplo, o meu eu tô com o motor bom, o dele ele tá com o motor padrão. Então, para subir esse morro aqui, você vai ver a diferença bem legal. Os dois tanques saíram juntos, né? Aqui eu tô acelerando um pouquinho a velocidade do jogo, então você vê. Depois de pouco menos de 10 segundos, meu tanque já tá bem mais na frente. Então, eu vou chegar muito antes lá em cima. É a diferença entre você resetar a base e você perder a partida por captura, entendeu? São características que mudam muito na partida. Então continua aumentando a diferença, né? Então continua subindo muito mais rápido porque ele tem um motor melhor. Então eu cheguei aqui em cima. Vamos agora reproduzir em velocidade normal. Olha a diferença de tempo que ele vai chegar, vai demorar para chegar no meu lado. Então quase 10 segundos depois ele chegou. A diferença é exatamente o que eu falei. Você perdeu a partida se você precisava resetar a base. Você não chegou onde você precisava. Ou o seu amigo que está aqui em cima no morro, ele morreu. Entendeu? Essa que é a diferença principal aqui. Bom, então agora a gente está em outra posição aqui no mapa, né? Outra questão muito importante da torre do tanque não é só a vida que ele dá. Você ganha blindagem também. Então a torre dele é uma torre que você olhar bem, ela tem o mesmo design, né? Ela é bem parecida com a torre do meu tanque, só que ela tem muito menos blindagem. Então a torre dele tem 180mm, a minha tem 250. Então a diferença, por exemplo, de qualquer tiro de um tanque do mesmo nível atirar em mim e entrar e não entrar, entendeu? A questão de você sobreviver ou não na partida. Então aqui ele já está atirando em mim aqui na torre. Você pode ver que ele está atirando aqui na frente da torre. Ó, os tiros estão pegando, não estão furando, né? Dá pra ver que o tiro ele não tá furando o tanque, não tá batendo dano, porque essa torre tem 250mm de blindagem. O canhão dele tem, se eu não me engano, 225 de blindagem, então não vai furar. No caso, se eu tivesse com o mesmo canhão atirando na torre dele, que tem 180mm, como ela é uma torre reta, chapada, então é claro que o tiro entra, entendeu? Então agora a outra diferença. Ele tá atirando no meu tanque, o tiro não entra. Eu vou atirar no tanque dele na mesma região. Você pode ver que é a mesmíssima região que estava ali. Ele está atirando na frente da torre, eu estou atirando na frente da torre dele agora. Então, eu vou atirar lá, o tiro entra com muito mais facilidade. Entendeu? É praticamente impossível você não entrar o tiro ali nessa distância, nessa situação. Tá? Então, a mesma coisa do outro lado, né? O canhão ali, a partir do momento que ele carregou, atira aqui, vai entrar também. Então, essa que é a diferença do você ter um tanque completamente estoque para um tanque com os upgrades. Você anda mais rápido, você enxerga mais longe, você tem mais vida no tanque, você tem mais blindagem. Então, tudo isso faz diferença. É a diferença entre você levar, sei lá, 2 semanas para pegar do tier 8 pro 9, ou você pegar em uma semana o tier 8 pro 9, porque você já tá com todos os upgrades. Isso facilita muito mais o seu jogo, tá? Então, para quem tá avançando, principalmente nos tiers mais altos, o tier 1, 2, às vezes não faz muita diferença, mas a partir do tier 6, 5, 6, 7, é muito recomendável você pesquisar, não todos, mas pelo menos os módulos principais do tanque, pelo menos pegar o canhão bom, a torre boa, a esteira boa, o motor, porque isso faz uma diferença absurda na partida. Bom, pessoal, então agora estamos de volta com outro replay, né? Nesse caso aqui eu vou mostrar a diferença entre um tanque completamente estoque, no caso 2,390 de novo. Nesse caso a diferença entre você sobreviver ou você morrer para o teu inimigo, tá? Então o meu tanque está com canhão bom, canhão de 90mm, o dele está com canhão padrãozinho, canhão, se eu não me engano, de 75mm. Tá? Então esse tanque tem uma característica especial, que ele é um canhão autoloader, tá? Então ele tem um tempo entre tiros, né? Então eu carrego um pente de munição, digamos assim, nesse caso com 6 tiros. Então a partir do momento que eu dei esses 6 tiros, e 2 segundos de intervalo em cada tiro, eu vou carregar, eu vou ficar, sei lá, 38 segundos carregando outro pente. Então nesses 38 segundos eu não consigo atirar em ninguém, aí eu carrego e aí eu posso fazer dano de novo na partida. Tá? Então
Então aqui nós temos o replay de novo. Primeiro tiro, o meu tiro bate 220 nesse canhão. 240. A penetração é maior, eu tenho penetração de 170, no canhão dele ele tem penetração de 130. Esse canhão aqui, nessa munição, eu tenho dano de 240, no canhão dele ele tem dano bem menor, o dano se eu não me engano é 140, 120, alguma coisa por aí. Então ele deu o primeiro tiro, quanto que ele bateu aqui? 135 de mim. Quanto que eu bati nele já? 2 tiros de 240. Tá? Então o tempo entre tiros desses dois canhões é o mesmo. Só que no X1 aqui, olha o que acontece. Eu dei 3 tiros nele, ele já tá com 300 de vida. Ele deu 3 tiros em mim, eu tô com 800. 699. Entendeu? Então é a diferença entre você morrer ou você sobreviver na partida e continuar jogando, né? São tanques que você precisa ter o canhão bom para você jogar. Senão, você não vai acontecer nada. Ele tirou menos da metade na minha vida, enquanto eu matei ele inteirinho, eu vou carregar, eu vou embora, vou carregar o meu clipe, vou me esconder e depois eu posso voltar de novo e descarregar mais 6 tiros em alguém, tá? Bom, então agora para exemplificar a penetração do tanque, aqui a gente tem uma situação que pode ocorrer muito facilmente nas partidas, né? O mapa é Cliff, é o mesmo mapa que a gente estava mostrando, e uma disputa para ver quem vai ficar aqui no morro, quem vai conseguir controlar essa parte do morro do mapa, que você controla praticamente o mapa todo por aqui. Então aqui ele continua com o canhão estoque do tanque, tá? E a diferença é que esse canhão que ele está usando tem 130 de penetração. Então ele está atirando aqui, não está furando, não vai furar. Esse canhão não tem penetração suficiente para furar esse tanque, que é um tanque do mesmo tiro, é um tanque light também, é um tanque que vai concorrer pelas mesmas posições em vários mapas, tá? Então, como vocês puderam ver, ele deu 6 tiros, não furou, ele vai precisar carregar gold se ele quiser fazer alguma coisa comigo com esse canhão, tá? Então agora vamos mostrar o tanque com o canhão dele mesmo, com o canhão full, com todos os upgrades dele. Bom, então agora a gente está de novo no mesmo mapa, vou mostrar o 390 com o canhão de 90mm. Você pode ver que ele não tem dificuldade nenhuma de furar o tanque. Ele está atirando no mesmo lugar, só que agora está furando sem dificuldade alguma, tá? Então essa é a diferença de novo, a diferença entre você matar ou morrer. Você tem outro canhão, ele ia apanhar demais aqui, ele não teria realmente o que fazer contra um tanque do mesmo tier, só que com os upgrades. Um tanque um pouquinho mais duro, tá? Então, de novo, você precisa ter esses upgrades se você quiser avançar, senão fica muito mais difícil. Outra coisa agora, eu estou fazendo face hug nele, eu estou grudado nele, tem só minha torre, que é a parte mais forte do tanque. Com outro canhão ele não ia furar nunca a torre, talvez até de gold ele não fosse conseguir furar. Só que agora nesse canhão, ó, fura tranquilamente, tá vendo? Primeiro tiro furou na torre, segundo tiro ele vai dar do outro lado da torre e vai furar também tranquilamente, sem a menor dificuldade. Sem nenhum problema, entendeu? Essa é a diferença entre o canhão estoque e o canhão bom do tanque. Então, olha o dano que ele fez em mim, ele praticamente me matou, né? Faltou um tiro a mais ele me matava, e no tempo que eu teria dado 1 ou 2 tiros nele, porque esse não é um tanque autoloader, tá? Então é muito importante você avançar o tanque e deixar ele com todos os módulos. Porque às vezes você fala, putz, eu peguei esse tanque, ele é muito ruim, mas às vezes você não pesquisou tudo. Quando você pesquisa um canhão novo, às vezes até uma esteira nova, ele muda completamente o desempenho do tanque. Então compensa você fazer esses upgrades. Bom, pessoal, então agora que a gente já mostrou a diferença entre o tanque estoque e o tanque com todos os upgrades, vamos mostrar uma partidinha, né? Finalizar o vídeo como sempre, mostrando um replay, dando dicas, posições no mapa e como você se comportar dentro de uma partida, tá? Então essa aqui é uma partida bem legal para esse tanque, né? O mapa é Insk, que é um mapa bem pequeno e é um mapa bom para tanque pesado, né? O Super Pershing, que é o tanque que eu estou usando, ele não é um tanque pesado, ele é um tanque médio, porém ele tem características de tanque pesado, porque ele é lento e ele tem uma blindagem muito forte. Então é um tanque que para esse mapa ele se dá muito bem, tá? Então, analisando aqui os times, a maioria dos tanques que nós temos aqui, os tanques mais fortes, são tanques duros, então são tanques pesados e tanques destroyers, então eles vão vir na cidade. Então não adianta eu, por exemplo, querer pegar aqui a linha 9 e a linha 0, porque eu vou levar muito tempo para chegar lá e eu não vou conseguir decidir a partida. Então por onde eu preciso ir? Eu preciso lutar aqui na frente, lutar no 3, entre o 1 e o 4 do mapa. Não adianta eu sair muito disso daí, porque eu não vou conseguir decidir a partida, tá? Então vamos lá. Aqui a fila de espera como sempre, né, os 30 segundos para começar a partida, e eu já vou indo para minha posição, né? Esse aqui é um tanque que ele tem uma característica muito especial dele, que, por exemplo, toda a parte frontal dele é muito bem blindada.
Esse tanque ele é baseado no Pershing comum, né? Só que com muito ganho de blindagem. Ele tem, por exemplo, as duas chapas na frente, onde ele praticamente dobra a blindagem do tanque. Então qualquer um que tentar furar isso daqui vai ser muito difícil ele conseguir furar. Os únicos pontos fracos do tanque seria aqui na metralhadora dele e aqui em cima na torre. Toda essa partezinha aqui, ela é relativamente fácil de furar, porém é muito pequeno, é difícil você acertar isso, tá? E é isso que torna esse tanque bom. Desde que você esteja olhando de frente pro seu inimigo, você tem um baita de um tanque blindado para você aguentar os tiros e carregar a partida, tá? Então, outra coisa legal aqui, eu vou entrar na esquina para atirar em alguém. Eu já fui spotado, então eu já sei que pode ter alguém me esperando. Eu entro na esquina, só que eu não entro de lado na esquina. Eu entro na mesma angulação do prédio. Então o prédio aqui ele tá mais ou menos 45 graus em relação à outra esquina. Então eu vou entrar 45 graus. Eu não vou entrar de lado, porque de lado eu mostro a lateral do tanque. E a lateral do tanque não tem muita blindagem. A blindagem dele tá na frente. Então sempre que eu for entrar aqui na esquina, eu preciso entrar mais ou menos na angulação do prédio. O que o cara que tá lá tem para atirar em mim? Ele tem só a parte blindada do tanque, ele não tem nenhum ponto fraco disponível. Ele tem apenas os pontos fracos que são muito pequenos e difíceis de acertar. A partezinha da torre e a metralhadora. Qualquer outro lugar provavelmente não vai entrar o tiro, tá? Então aqui eu entrei na esquina, eu tô tentando mirar lá. Tem outro tanque igualzinho ao meu. Então, ou seja, é muito difícil eu conseguir furar ele tá de frente de mim. O único ponto que eu consigo furar aqui é a torre. Então eu vou esperar bem a mira fechar, mesmo assim, no que eu atirei, apareceu outro tanque mais fácil de eu furar na frente. Eu preferi não arriscar lá, que era um tiro difícil de acertar, tinha pouca chance de furar, bala normal ainda por cima. Então passou outro tanque na frente, tanque fácil, eu fui e atirei nele. Que é o tanque que tá atrapalhando mais, que tá spotando o restante do time. Pode fazer, nesse momento, uma diferença um pouco maior na partida. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa de novo, entrei na esquina. Tem outro tanque ali, o 50-100, que é um tanque mole, né? Digamos assim, ele não tem muita blindagem. Só que infelizmente o tiro pegou no prédio, né? Foi um clutch shot, foi um tiro rápido assim, não tinha muito tempo pra mirar. Aqui é a mesma coisa, no que eu entro 45 graus na esquina, esse cara tá entrando de lado. Então não adianta ele ter uma blindagem fantástica na frente, se na lateral dele eu atiro e fura fácil, ele tá mostrando o lateral pra mim. E aqui, por exemplo, eu não tenho uma característica de jogador iniciante, que é o Tunnel Vision, que eu falei no outro vídeo, a visão de túnel. Eu tô olhando pra frente, tem um tanque na minha frente que eu tô tentando atirar nele, mas eu tô ligado no mapa, eu tô olhando. Tem esse cara aqui agora, o KV-3, na hora que eu saí da esquina eu já angulei pra ele. Então eu dei ré, virei o meu tanque e fiquei de frente pra ele. No que eu tava de lado pra ele atirando na esquina, eu voltei e fiquei de frente pra ele. Quando ele veio atirar em mim, ele só tinha a parte bem blindada do meu tanque. Então ele não vai me furar, assim como os caras da esquina não furaram. Então a mesma coisa de novo, de certo modo um multitasking aqui. Então eu tô olhando aqui pra esquina, atirei no 50-100, volto, viro pro KV-3, fico angulado pra ele, ele não vai me furar. Eu espero ele atirar, beleza, não vou mais tomar dano dele, eu posso voltar pra esquina e fazer mais dano. Então a mesma coisa de novo. Eu voltei, atirei no 50-100, angulei de volta pro KV-3, só que agora ele vai virar a torre, ele não tá olhando pra mim, mas eu posso retornar tiro pra ele que eu vou furar muito fácil, tá? Então nesse caso compensa. E aqui o time ele já tá... A gente não tá controlando muito bem essa região do mapa, né? Então, daqui a pouco o time deles, eles têm muito mais tanques aqui, né? Se você olhar no mapa, você vai ver nossos tanques estão... A maioria deles está lá na linha 0, então a gente tem pouco tanque aqui e eles têm a maior parte do time deles aqui. Então o caminho natural é eles avançarem para cá, como vai acontecer logo logo. Tem ali o T-34 na minha frente, ele já tá tomando um monte de dano, ele vai acabar morrendo. O 37 passou de novo na frente do meu canhão, aí é fácil acertar ele, entendeu? Não tem muita dificuldade. Super Passion chegou perto de mim, eu não consegui furar. De novo, é um tanque muito arisco, é um tanque difícil de furar, assim como eles não estão conseguindo me furar. E aqui chegou uma situação que eu preciso decidir a partida. Eu não posso mais dar a cara lá na esquina, porque tem 2 tanques ali me esperando, só que eu tenho mais 3 aqui na minha frente. Então eu tenho que recuar e ficar focado em uma direção só. Se eu ficar focado em 2 direções ou exposto para 2 direções, uma delas vai conseguir me furar e eu vou tomar dano. Então aqui eu preciso olhar para frente, não tem mais como eu me concentrar no tanque lá da esquina, apesar que ele já tá vindo pra cima de mim. Eu tava tentando recuar, o ES3 tava me bloqueando, eu não consegui, mas deu tempo de eu me angular pra ele já. Então eu angulei, fiquei reto pra ele, não consegui me furar. Agora o Ferdinand é um tanque relativamente duro, eu tive que mudar a munição da bala normal pra bala Gold. Então toda a superestrutura dele tem 200mm, a minha Gold penetra 260, então é só eu acertar a parte de cima dele que eu furo com a maior tranquilidade. Mirou bem, regulou o tiro, acertou, fez dano.
E agora, o que tem na minha frente? Tem só um KV-2, um tanque tier 6. É um tanque que não vai me oferecer muito perigo, até porque tem um monte de carcaça na frente dele pra ele tentar me pegar. Então essa é a hora de eu avançar aqui na esquina. Super Pest de novo, mostrando a lateral pra mim, assim fica fácil furar ele. Não adianta você ter uma blindagem fantástica na frente que você mostra a sua lateral pro cara. Aqui o 50-100 tava carregando. Esse é o tanque mais perigoso, eu não posso deixar ele vivo. Eu preciso matar ele porque ele carrega e ele me dá 6 tiros na volta. Então de novo, o Super Pest veio, grudou em mim. Eu atirei no ponto fraco dele. Ficou fácil acertar ele assim porque ele tá muito perto de mim. De novo, distância curta, atira no ponto fraco, não é tão difícil acertar. Só que em vez de ficar parado, eu tô perto dele, só que eu tô sempre me movimentando. Tá? Eu não tô parado, eu tô dificultando o tiro dele. Ao contrário do que ele fez, que ele ficou parado. Outro tanque que tem uma característica legal é esse AT8 que está aqui na minha frente. Ele tem uma blindagem muito boa na frente, só que ele tem um ponto fraco muito fácil de acertar, que é essa cúpula, que é o lugar que eu estou acertando nele. Não adianta ele ter uma blindagem muito boa no restante do tanque, se a cúpula dele é muito fácil de furar e muito fácil de acertar. Entendeu? É uma característica muito infeliz desse tanque, digamos assim, e que dificulta muito o gameplay com ele. Agora já está no final da partida, né? Aqui a gente conseguiu fazer um dano legal, matou 4 players já. De certo modo a gente carregou essa partida aqui. Não tomou quase nenhum dano na volta. Aqui um tiro em movimento, um tiro rápido no KV-2, podia acertar, podia não acertar. E aqui, como o KV-2 é um tanque que tem um canhão de calibre muito alto, ele atira bala explosiva normalmente. Por que eu grudei nele? Porque o que eu vou mostrar pra ele? Eu vou chegar nele e eu vou mostrar pra ele toda a proteção da minha arma, a parte mais blindada do tanque, ou seja, vai bater um pouco menos de dano. Então, enquanto eu tomaria, sei lá, se ele pegasse na minha lateral, furasse o tiro, ele ia bater 900. Se ele pegar de frente, assim, pegar qualquer parte do tanque da produção da arma, ele vai bater muito menos, vai bater bem pouquinho. Então, aqui pra finalizar a partida, eu vou pegar o MX-1375 ali que tava correndo. Infelizmente, roubaram a minha kill. Mas é isso aí, então você precisa sempre estar atento em tudo que está acontecendo na partida. Não adianta eu ficar atento no que está acontecendo na minha frente, se vai chegar um cara do meu lado e vai me furar, entendeu? Eu tenho que ficar esperto quando aquele cara aparecer para eu vir e angular para ele não me furar, tá? Bom, pessoal, então agora para finalizar a partida, né? A gente tem o resultado de batalha. Esse aqui é um tanque premium, Super Pest, né? Então ele conseguiu fazer uma boa quantidade de créditos, 128 mil de créditos numa partida, bastante coisa, e 2.203 de experiência, né? Bastante coisa também, tá? Então essa aqui é uma partida de Ace Tanker, ou seja, eu fiz mais que 99% dos jogadores nesse mesmo tanque nessa semana, tá? E deu várias medalhinhas aqui, o High Caliber, Grosso Calibre. Eu fiz mais de 20% do dano total, da vida total do time inimigo, né? Paredão de aço. Eu bloqueei mais de 1.000 de dano potencial e mais de 11 tiros e tal. O cabeça fria, né? Que você continua levando tiro e isso não te afeta, você continua normalmente, tá? Então, para finalizar, o resultado do time: 1.469 experiência base, matei 4.239 de dano, tá? Se você filtrar por dano, você vê que eu fui o primeiro do time, o segundo do time ele fez praticamente a metade do que eu fiz, o terceiro eu fiz um terço e quase não sobrou dano pro restante do time também. Tá? E para finalizar também agora o reporte detalhado: 24 tiros, 21 acertos, 20 penetrações, tá? Então quase um aproveitamento quase total dos tiros, né? 128 mil de créditos a partir disso, dano bloqueado pela blindagem 3.000, ou seja, o dobro da vida do tanque foi bloqueado pela blindagem, uso perfeito também da blindagem do tanque e toda a questão do créditos. Eu tive que usar algumas balas gold ali para furar o Ferdinand, para furar o Super Pershing, então de munição eu gastei 47 mil, mas como esse é um tanque premium, mesmo assim eu ainda lucrei 72 mil na partida, então é uma experiência muito grande, é muito crédito que você consegue fazer com esse tipo de tanque numa partida boa dessa, tá? Então em 4 minutos e 20 de partida, uma partida muito rápida, eu consegui fazer 72 mil de créditos. Então essa é a maneira ideal de você conseguir avançar, você conseguir fazer a experiência livre, você conseguir fazer créditos para comprar os seus tanques e continuar avançando no jogo. Bom, pessoal, então é isso aí. Hoje a gente viu um pouco mais de detalhes do World of Tanks, tá? A gente teve uma partidinha legal aqui com o Super Pershing, né? O uso bom da blindagem e tal. E semana que vem tem mais um episódio, tá? Então, meu nome é Rafael Anaya. Te vejo semana que vem no Wise Tips. It's Game Wise.